Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Olha só o que a palavra diz em Atos, no capítulo 16, versículo 16, vai dizer assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Aqui nessa passagem nós vemos que Paulo e Silas, ele estava indo por um caminho de oração. Ele estava indo ali fazer a oração deles, como eles sempre faziam. Então ali, irmãos, no meio do caminho vem uma mulher com o espírito de adivinhação, o espírito do engano, e começa a falar que eles eram verdadeiramente os servos do Criador, do Altíssimo. A Bíblia diz que nem todos aqueles que estão em Israel é israelita. E nem todos aqueles que estão dentro da igreja, profetizando, revelando, realmente é em nome do Criador. Realmente é o Espírito Santo revelando. Mas sim o espírito de engano. E é por isso que nós precisamos, irmãos, carregar o discernimento, porque a palavra do Eterno diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ou seja, você precisa do Espírito Santo para revelar se aquilo provém do Criador ou se não vem do Criador. E tempos atrás, irmãos, eu tive um sonho onde eu estava dentro de uma igreja e ali muitas pessoas começavam a rodar, a falar em mistério. Ali, aparentemente, aos meus olhos, elas estavam cheias da unção. Ali, irmãos, ao mesmo tempo que eu vi aquela pessoa, ela rodando, falando em mistério, de repente ela ficou endemoniada. Ela se endemoniou. E ali eu vi que não era o Espírito Santo, mas era um espírito de engano, era um demônio ali dentro. E ali eu estendi a minha mão, irmãos, para expulsar aquele demônio. E no que eu estendi a minha mão para colocar na cabeça daquela pessoa, eu acordei, eu despertei. E ali o Espírito Santo falou e me mostrou que nem sempre aquele que está ali rodando, pulando, caindo, provém do Espírito Santo, e sim um emocionalismo, um espírito de engano. E muitas das igrejas, irmãos, não é todas, não é generalizando, porque tem algumas igrejas que sim, ainda carregam a essência do Espírito Santo, ainda sim carregam a unção, a presença do Espírito Santo. Porque tem igrejas que o Espírito Santo, irmãos, já não tem mais liberdade para operar. Quem opera, quem governa, quem toma a frente é o homem, pela carnalidade. É ele que está ali dominando, é tudo do jeito dele, ele limita o Espírito Santo. Aonde ali, irmãos, você vai num culto e é mais adoração, é mais louvor, emocionalismo, somente para fazer as pessoas chorarem, somente para fazer as pessoas caírem. Geralmente também, em alguns casos, não em todos, tem uma certa hipnose, né, onde a pessoa ali cai. Só que quando ela cai, ela volta da mesma forma, porque o verdadeiro avivamento, irmãos, quando o avivamento chega, a pessoa é transformada. Porque antes de vir o avivamento sobre a vida da pessoa, vem a santificação. Porque sem santificação não há avivamento. Como que o Espírito Santo vai derramar uma porção dobrada de unção, de avivamento, dentro de um compartimento espiritual sujo? Dentro do templo sujo não existe, irmãos. Então, para o avivamento chegar, precisa ter a santificação do templo do Espírito Santo. Meus irmãos, e a Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: mas mestre, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais, maravilhas. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, pois eu não vos conheço. Ou seja, irmãos, nem todos aqueles ali que têm dons, talentos, onde você fica maravilhado, verdadeiramente está servindo de coração. Porque quando o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, derrama, irmãos, os dons, os talentos sobre nós, esse dom fica conosco. A unção não é tirada da pessoa. Porque nós vemos ali, irmãos, um exemplo, é quando Davi, rei Davi, tem a oportunidade de matar Saul, o rei Saul. Ali ele estava praticamente entregue, rei Saul estava entregue nas mãos de Davi.
Mas Davi temeu ao Criador. Davi sentiu temor ao Criador. E Saul, ele foi escolhido pelo próprio Criador, irmãos. Ele foi ungido pelo próprio Criador como rei. Então Davi reconhecia que ali havia ainda o poder. Não tinha o Espírito Santo, não tinha a presença do Criador. Não tinha, mas o poder, a unção ainda estava sobre ele. Porque ele foi ungido, ele foi escolhido. Por isso Davi temeu tocar em Saul. É onde você vê muitos pregadores, pastores, até mesmo missionários, que está ali em pecado, mas ainda é usado. Pessoa que está lá no adultério, mas sobe no púlpito. E pela misericórdia, o nosso Criador, ele opera milagre, ele cura. Não se engane, irmãos. Não se engane, porque os dons não vai salvar ninguém. E não se deixe encantar, se emocionar com dons, talentos, com sinais, maravilhas. O que leva a pessoa para o céu, irmãos, é a santidade. Andar em retidão, obediência, santidade ao Criador. Como que você descobre, irmão, se a pessoa está ali no espírito de engano ou não? Se provém do Espírito Santo ou não? É orando. Aqui nós vemos nessa passagem que Paulo e Silas, eles estavam indo. No momento de oração deles, eles estavam indo orar, irmãos. Eles estavam indo se conectar com o Pai Celestial. E eles sempre tinham essa rotina de oração, de jejum, de santificação. Então eles tinham o discernimento espiritual. E ali Paulo discerniu que aquele espírito era espírito de adivinhação. Porque aquela jovem, aquela menina, ela ganhava dinheiro com isso. Ela ganhava dinheiro adivinhando. E aquela moça falava, esses homens são servos do Criador. Esses homens servem a ele, são servos dele. Porque a gente sabe que o diabo também revela. O diabo, ele está o tempo todo a nos observar. Ele sabe da nossa vida, irmãos. A Bíblia fala que ele fica o tempo todo nos rodeando, como um leão, procurando a quem possa devorar. Então ele fica o tempo todo nos estudando, nos observando. E ali ele revela a nossa vida. Irmãos, não se deixe enganar por emocionalismo dentro das igrejas, por cai-cai. Aprenda a ter o discernimento. E eu não tô aqui, irmãos, generalizando. Tem pessoas sim que são cheias da presença do Criador. Tem pessoas sim, irmãos, que caem no poder do nosso Criador. Mas tem pessoas também que carregam o espírito de engano. Somente o emocionalismo. Tem muitos demônios, irmãos, dentro da pessoa, que faz a pessoa ficar ali naquele movimento como se fosse o Espírito Santo tomando a pessoa. Mas na verdade, quando você vai colocar a mão, quando você vai orar, a pessoa cai endemoniada. Por quê? Porque é demônio, é espírito de engano. Não quer ser enganada pelo esse espírito de engano, pelo mal, pelo diabo? Ore. Tenha uma vida devota de oração todos os dias, ore, clame, peça discernimento, leia a palavra, porque a palavra, irmãos, é a verdadeira revelação. Se alimente da palavra, ore, jejue, tenha uma intimidade com o Criador, pois assim o Espírito Santo, ele vai testificar no seu coração, ele vai testificar através do Espírito, se aquilo verdadeiramente provém do Espírito Santo ou se vem de demônios. Amém?